dando continuidade na série que nós estamos falando com a igreja, onde nós estamos falando de Jesus Cristo, o Redentor. Hoje nós estaremos falando sobre um assunto que é justamente as evidências da natureza divina do Redentor. E quando nós nos deparamos com esse assunto, e esse foi um assunto assim, para mim, não é que tenha sido um assunto difícil de entender, não é que tenha sido um assunto difícil até mesmo de compreensão, mas para mim foi um assunto difícil de aplicação. Como eu aplico esse assunto para a igreja? E eu fiquei durante a semana toda falando: Deus, como eu vou aplicar? Como eu vou aplicar? O texto que eu preciso ler, eu sei, o texto que eu preciso caminhar, eu até sei, mas como aplicar esse assunto à igreja? E nós iremos aplicar esse assunto por meio do verso 6 do capítulo 14 de João, que nós lemos hoje, que nós fizemos a leitura dele hoje, onde o verso 6, ele diz exatamente o seguinte: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, é interessante que quando nós olhamos para a história da vida cristã, a história do cristianismo, nós vamos encontrar exatamente uma grande dificuldade dos judeus com relação à pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver que os judeus, eles não vão aceitar, eles vão questionar, eles vão perguntar, eles vão assim interrogá-lo, eles não vão assimilar muito bem, eles têm uma dificuldade de assimilar exatamente essa ideia onde Jesus diz: eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai, eis que eu estou no Pai e o Pai está em mim. O judeu, ele tem uma dificuldade de entender isso, e é compreensivo, e até mesmo é coerente eles dizerem que Jesus não era Deus. Chega a ser coerente isso. E por que coerente? Coerente não dentro daquilo que é, mas coerente dentro do pensamento deles, do entendimento deles. Pois o entendimento era exatamente o seguinte: só existe um Deus. Só existe um Deus, não existe outro Deus. Não tem outro Deus, só existe um e somente um. E quando eles veem Cristo Jesus dizendo que ele e o Pai são um, são a mesma pessoa, quem vê um vê o outro, eis que o Pai está nele, que ele está no Pai. Quando eles veem isso, quando eles veem Jesus dizendo assim: perdoados são os vossos pecados, quando eles veem Jesus assumindo a postura de Deus, isso para eles não cabe no entendimento, não dá para compreender, não dá para aceitar, porque isso vai contra tudo aquilo que eles creem, contra tudo aquilo que eles acreditam, contra tudo aquilo que eles defendem há séculos. Eles sabem que o Messias viria, que o Messias estaria, mas no entendimento deles, quando Jesus se apresenta, e como Jesus se apresenta como aquilo que ele é, isso se torna muito difícil para eles entenderem. E o que é interessante é que isso não é difícil somente para os judeus, mas é difícil também para alguns daqueles que passaram a viver pós-Cristo. Aqueles que passaram a viver pós tudo aquilo que aconteceu. Aqueles que passaram a estudar, a avaliar, os estudiosos da época. E é interessante que dentro dessa linha de raciocínio é onde vai desenvolver-se uma linha de pensamento chamada ebionismo. E o que é o ebionismo? O ebionismo é justamente, já falei 3 vezes essa palavra, né? Mas é para gravar mesmo ela, porque é uma palavra muito estranha, diferente do nosso contexto. Mas esse era uma linha de pensamento teológica a respeito da pessoa de Cristo Jesus.
E vários homens defendiam e tinham seu desenvolvimento e aplicavam os seus desenvolvimentos em relação a esse assunto. Onde alguns vão dizer que, dentro dessa linha, dentro desse pensamento, que Jesus, ele somente se tornou, ele somente assume a forma divina no momento do seu batismo. Outros vão dizer que na cruz, quem morre não é Jesus 100% homem, Jesus 100% Deus. Quem morre na cruz é somente Jesus homem. Isso é uma linha de pensamento dentro do ebionismo. E é interessante que hoje eu gostaria de destacar um pensador somente para os irmãos, que é justamente Ário. E quem era Ário? Ário, ele foi exatamente um estudioso treinado por Luciano de Antioquia. Luciano de Antioquia, ele esteve assim, e ele viveu a escola de um outro pensador, que também era um ebionista, chamado Paulo de Samosata. E ambos, toda a sua teoria, todo o seu pensamento, Ário traz para si, aprende e desenvolve. E Ário passa a ensinar o seguinte, que havia sim um único Deus. E por isso seria inconsiderável, seria inconcebível que Jesus fosse 100% divino. Porque se Jesus ele fosse 100% divino, passaria a existir dois deuses e não somente um. Sendo que eles aqui ainda não têm em mente, não têm ainda o desenvolvimento de que Deus, ele é uma pessoa que se desenvolve em três naturezas. Perdão, é isso, né? Perdão, é o contrário. Jesus, ele tem uma única, Deus, ele tem uma única natureza, mas que se desenvolve em três pessoas. Eles não têm esse entendimento. Assim também como eles não tinham o entendimento que Jesus era uma pessoa e com duas naturezas. Eles não conseguem compreender isso, eles não conseguem entender isso. E aí exatamente onde Ário ele vai defender que Jesus ele não possuía uma autoexistência. Ele vai exatamente, Ário, ele vai defender esse pensador, que Jesus ele passou a existir porque ele fora criado em um determinado momento da eternidade. Jesus passou a existir, ele não tem autoexistência. E esse é o pensamento de Ário dentro da linha teológica chamada ebionismo. E ainda mais, que ele fora criado por Deus. E esse ato de Deus criar Jesus, segundo essa linha de pensamento, esse ato de Deus criar Jesus o tornou Pai a partir da criação de Jesus. Era isso que Ário defendia. A pessoa do Pai, para Ário, a pessoa de Deus Pai, para Ário, não era uma das pessoas da Trindade, mas simplesmente uma condição que ele passou a ter após a criação do Filho. Vejam a ideia do pensamento. E esse pensamento ele foi difundido e foi desenvolvido ao longo da história. E somente o Concílio de Nicéia que foi parar para falar, calma aí, nós precisamos refletir sobre tudo isso que está sendo ensinado. E Nicéia, o Concílio de Nicéia vai apresentar uma solução para esse problema. O Concílio de Nicéia vai trazer uma afirmação para esse problema, porque esse era um problema que levava muitos a crerem que a interpretação de Filipenses, quando fala do estado da humilhação de Jesus Cristo, aquilo ali é simplesmente uma condição de humilhação de uma perspectiva humana e não da perspectiva da divindade de Cristo. Ou seja,
a interpretação que se tem de Filipenses segundo a linha teológica chamada ebionismo, ela é errada. Por que eu estou falando isso? Porque existe um concílio na história que vai parar dias com vários homens. E esses vários homens vão chegar a uma conclusão. E por que eu ainda estou falando sobre isso, se já temos uma definição que Nicéia dá uma resposta muito boa com relação a essa linha de pensamento? É porque existe na história homens que defendem que Jesus não é Deus, que Jesus ele foi só um homem, que Jesus foi só um homem na história, que Jesus ele existiu de fato, mas ele simplesmente foi um homem na história e nada mais além do que isso. E Nicéia vai dizer exatamente o seguinte, eu irei ler porque eu não consigo gravar. Vai dizer assim: cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai unigênito, isto é, da substância do Pai, Deus de luz, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus, gerado e não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas, as que estão no céu, as que estão na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, encarnou-se, se fez homem e sofreu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu e novamente deve de vir para julgar os vivos e os mortos. E do Espírito Santo. E a quantos dizem? Ele era quanto? Ele era quando não era. E antes de nascer, ele não era. Ou que foi feito do não existente. Bem como a quantos alegam ser o Filho de Deus, de outra substância ou essência, ou feito, ou mutável, ou alterável. A todos estes, a Igreja Católica e Apostólica anerematiza. Essa foi a resolução do Concílio de Nicéia. Nicéia está dizendo exatamente o seguinte, que Jesus, muito embora os ebionistas dizem que ele não era Deus, mas nós dizemos que Jesus é Deus, e 100% Deus. E mais à frente, esse pensamento, mesmo com a resolução de Nicéia, esse pensamento continua. Esse pensamento, ele é desenvolvido. E é por isso que a confissão de fé de Westminster, que é a nossa confissão de fé, ela vai exatamente travar uma definição dizendo que Jesus é Deus, contradizendo os ensinamentos no ebionismo. Queridos, é interessante e é preciso nós entendermos isso e compreendermos isso. Sabe por quê? Porque se Jesus ele fosse somente homem e ele não fosse Deus, nós já falamos isso, eu só vou repetir. Se ele fosse somente homem e ele não fosse Deus, o sacrifício dele não seria perfeito. Havia necessidade dele ser homem, dele ser Deus, dele ter a natureza humana e dele ter a natureza divina. Naturezas essas que estão juntas e continuam juntas e que estarão juntas por toda a eternidade. Eis que quando Cristo ressuscitou, ele ressuscitou em forma física. Não era um acúmulo de energia ou uma cópia do corpo dele.
era a forma física literal. E nessa forma física literal, ali estava a natureza humana, a natureza divina. E quando Jesus foi assunto aos céus, ele foi com a sua natureza humana e com a sua natureza divina. E assim ele está no céu, entronizado ao lado de Deus Pai, e voltará para nos buscar. E ele é a primícia daquilo que eu e você seremos, onde nós teremos, assim como ele, o nosso corpo totalmente glorificado. Jesus, Deus, Jesus 100% Deus. E a nossa proposta hoje não é outra, mas é justamente tratar esse assunto e trazermos as evidências que a palavra de Deus nos apresenta sobre a divindade de Cristo. Falarmos sobre o que a palavra de Deus fala sobre Cristo, dizendo que Ele é. E é interessante porque nós podemos ver isso tanto no Antigo quanto no Novo. Nós temos diversas alusões no Antigo Testamento sobre a pessoa de Cristo. Salmos 110, verso 1, Isaías 9, verso 6, Miqueias 5, verso 2. Mas o interessante é que esses relatos, eles não se limitam simplesmente a situações ali, mas eles são mais claros e eles vão dizer ainda que o Messias, aquele a quem viria, o texto no Antigo Testamento se refere ao Messias como Jeová. E quando nós vemos no Antigo Testamento toda citação a Jeová, é porque é uma citação a Deus. E quando o Antigo Testamento diz que o Messias era Jeová, isso está dizendo e está apontando que aquele que virá é o próprio Deus. Querem ver só para exemplificar? Jeremias 23, versos 5 e 6. Traz para nós um ensino e uma clareza nesse assunto. Jeremias 23, versos 5 e 6. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, com quem será chamado Senhor, justiça nossa. O verso 7. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que nunca mais dirão, tão certo como vive o Senhor, que veio subir filhos de Israel da terra do Egito. E esse aqui é um texto, querido, muito claro, porque esse é um texto que está falando sobre o Messias, e o texto está dizendo aqui, chamando ele de Senhor, está afirmando que o Messias, ele é Senhor. E quando nós temos uma afirmação como essa no Antigo Testamento, essa é uma afirmação que está dizendo, aquele que é o Messias, aquele que é o enviado, ele é o próprio Deus. Jesus, Deus. Mas o que é interessante é que não somente Jeremias, nós temos aqui uma infinidade de textos e eu não iria ler todos eles, porque senão nós iríamos prolongar bastante. Mas tem um outro texto que eu gostaria de ler com os irmãos, que é justamente o nosso irmão Joel. Ele escreve algo assim muito importante e peculiar para todos nós. Joel capítulo 2, verso 32, diz exatamente assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do será salvo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos Jesus falando algo nesse sentido. Porque no monte Sião e em Jerusalém estão os que foram salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. E aqui é um texto que está se referindo ao Messias. Senhor, Deus.
O Antigo Testamento trata Jesus como Deus. O Antigo Testamento trata o Messias como Deus. O Antigo Testamento afirma que Jesus, que o Messias, muito embora aqui os nossos irmãos que escreveram esses textos, eles ainda não conheciam e não sabiam e não tinham conhecimento sobre Jesus, mas eles estão dizendo que o Messias, ele é Senhor, que o Messias, ele é Deus. Jesus, Deus. Mas se nós temos essas alusões do Antigo Testamento, nós vamos ver algo interessante, porque os apóstolos também fazem e têm esse mesmo entendimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Os apóstolos, eles olham para Jesus, eles viveram com Jesus, andaram com Jesus, comeram com Jesus, jejuaram com Jesus, dormiram quando Jesus estava jejuando e orando, eles estavam dormindo. No momento que Jesus foi preso, eles estavam ali. No momento em que Jesus estava sendo julgado, eles estavam escondidos, mas eles estavam vendo tudo o que aconteceu. Os apóstolos foram aqueles que viram, que andaram junto com Jesus. E eles têm o entendimento de que Cristo é o Redentor. Mateus 1:23 traz para nós exatamente essa lição, onde o autor aqui está fazendo a seguinte afirmação: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. E esse nome Emanuel significa Deus conosco. O que significa dizer que Jesus, ele é Deus e 100% Deus. O que diz que toda teoria é uma teoria que não está em acordo com as Escrituras Sagradas. Jesus, Deus. Mas é interessante que no mesmo livro, lá no capítulo 14, verso 33, nós vamos ver outra afirmação. E os que estavam no barco o adoraram. Aqueles que estavam com Jesus no barco o adoraram. E adoraram porque eles tiveram o entendimento que aquele que no barco que estava com eles era o próprio Deus, digno de adoração, digno de louvor. E eles diziam: verdadeiramente és Filho de Deus, o Messias de Deus, enviado de Deus, o próprio Deus. E nós temos a famosa citação de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. E olha que ensino fantástico que João está falando aqui. E isso aqui eu queria muito que você guardasse essas verdades que estão sendo ditas aqui, porque nós vamos aplicá-las no verso 6 do capítulo 14 de João. Os apóstolos tinham o entendimento de que Jesus era Deus. Eles falam isso no João capítulo 20, verso 28, vai trazer ensino sobre esse assunto. Primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20, vai trazer esse assunto. E Paulo, ele trata isso também com muita propriedade. E aí eu gostaria de ir com você até lá, Romanos capítulo 9, verso 5, onde o apóstolo Paulo está ensinando exatamente o seguinte: deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre, amém. E olha o que o texto está falando:
que Cristo ele tem. Esse verso 5 está dizendo com toda clareza que Jesus tem uma natureza humana, segundo a carne. E segundo a carne aqui significa natureza humana, mas que ele também é sobre todos, porque ele é Deus bendito para todo o sempre. O apóstolo Paulo também traz para nós o ensinamento de que Cristo, Jesus, o Redentor, é Deus. E Paulo nos ensina isso. E ele ainda ensina isso para nós em Filipenses, em Colossenses e em alguns outros textos mais. Mas se temos tais afirmações no Antigo, temos tais afirmações no Novo, temos as afirmações dos apóstolos, é interessante porque nós temos a autoafirmação de Cristo Jesus. Pois Cristo Jesus não é aquele que fala assim, bom, se disseram que sou, então eu sou. Jesus não é esse. Jesus fala assim, disseram que eu sou e eu sou de fato. E eu sou mesmo o próprio Deus. E aí nós vamos ver isso lá no capítulo 8 de João, que é o texto que nós estamos tendo como base hoje. O verso 12 diz exatamente o seguinte, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou. Nessa série, eu já fiz a citação de quando Deus manda Moisés voltar para falar com Faraó. E quando Moisés pergunta para Faraó e fala assim, muito bem, quando eu chegar lá, o que eu digo para Faraó? Eu digo quem foi que me enviou para Faraó? E Deus diz para Moisés o seguinte, diga que eu sou te enviou. Quando nós fazemos o link de tal expressão no Antigo Testamento, com tal afirmação que Jesus diz aqui no Novo Testamento, onde Jesus ele diz, eu sou, quando ele está falando eu sou, ele está dizendo que ele é Deus, ele está dizendo que ele e o Pai são um, que ele e o Pai subsistem e são da mesma substância. Eles não são de substâncias diferentes. Eu e você somos criaturas de Deus e nós fomos feitos segundo a imagem e semelhança de Deus. Entretanto, eu e você não temos a mesma substância de Deus. Nós temos uma substância humana, uma natureza humana, e somos homens pecadores, que carecemos da glória de Cristo Jesus. Mas Jesus era aquele, era não, né? Porque era da intenção de que ele era e não é mais. Ele é aquele que tem a mesma essência do Pai. Porque ele e o Pai são um. Porque ele é Deus. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Creia, meu irmão, na luz. E ele vai dizer exatamente no verso 12, não somente isso. Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, e aí Jesus está dizendo que ele é a luz, e ele está dizendo, creia na luz, e aí ele está dizendo, siga a luz. Ande com a luz, porque quem segue a luz não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E quando nós olhamos para o verso 1 do capítulo 1 de João, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus, ou seja, isso significa dizer que ele é o próprio Deus, e que tudo aquilo que existe também partiu dele. Se existe luz, essa luz também resplandece dele. Existe uma especulação teológica muito interessante que diz o seguinte,
que o Pai, ele detém toda a luz. E quando ele envia o Filho, ele parte dessa luz, ele dá ao Filho. E o Filho vem ao mundo. E quando o Filho, ele, por meio da ação do Espírito Santo, nos alcança, ele nos dá parte da luz que é dele, para que eu e você possamos resplandecer nesse mundo, em dias que vive, em dias de trevas, que não consegue ver. Por isso que o texto bíblico chama eu e você de luz, que nós precisamos ser luz, e luz nesse mundo, não porque temos luz própria, porque a luz que brilha em nós é a luz que o Filho nos deu, que o Filho nos concedeu, porque tudo emana dele. Tudo. Ele é a luz. Efésios 5:8 está dizendo para nós que nós temos que andar na luz. Vamos dar um pulinho lá em Efésios, rapidamente, para podermos assim falarmos sobre isso. Pois outrora éreis trevas, pois outrora estávamos nós em trevas, pois outrora vivíamos nós em trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, em um mundo que é treva. Meus irmãos, o Antigo Testamento fala que o Messias era Deus. Os apóstolos afirmam que ele era Deus. O próprio Cristo testifica de si mesmo, afirmando que ele é Deus. E ele diz isso porque ele sabe que a ressurreição e a vida estão nele. E o verso 25 do capítulo 11 de João vai dizer exatamente o seguinte: Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe por que ele diz que ele é a ressurreição e a vida? Porque ele sabe que ele é Deus. Creia em Cristo Jesus, meu irmão, para que você possa permanecer na luz, para que você possa permanecer tendo vida. E aí, voltando para o texto, pois tudo isso que nós falamos para poder falar do verso 6, para que você possa entender o verso 6 com a grandeza que ele tem e com a grandeza que é dele mesmo. Pois o verso 6 de João diz: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho. Jesus é o caminho. Jesus, ele é o caminho, e o interessante é que ele não mostra simplesmente o caminho. Jesus não é aquele que nos conduz somente. Jesus não é um guia que nos conduz por um caminho. Ele diz que ele é o caminho. E quando ele diz que ele é o caminho, ele diz isso porque a sua verdade nos ensina e nos conduz nesse caminho. A sua palavra, que é verdade, nos ensina que ele é o caminho e que ele nos conduz nesse caminho. Pois, querido, nós fomos consagrados a um novo e vivo caminho, que é Jesus Cristo, mas tudo é possível, pois ele mesmo é esse caminho. Ele só pode falar que nós estamos em um novo caminho, porque ele é esse caminho, porque eu estou em Cristo, e quem está em Cristo, nova criatura é. Cristo é Deus, e por isso todos os seus atributos são infinitos, e é por isso que ele afirma com toda a autoridade que ele é o caminho. Ele não é uma força,
Ele não é simplesmente um profeta. Ele é a segunda pessoa da Trindade. Ele é o próprio Deus. Mas o texto está dizendo que Ele é o caminho. Esse caminho de salvação. Esse caminho de vida. Porque nós estávamos em trevas. Porque o pecado nos coloca em condição de trevas, de morte, mas Jesus Cristo se deu e se entregou por nós, para que viéssemos por meio dele, andarmos pelo caminho que é Ele, caminho de salvação. Mas se Ele é o caminho, Ele mesmo está dizendo que Ele também é a verdade. E quando nós falamos da expressão a verdade, nós podemos fazer todas as aplicações com relação a caminho, nós podemos aplicar com relação à verdade. Pois Ele é a própria encarnação dessa verdade. Mas nesse caso, podemos também ter um novo entendimento. Eu queria pensar junto com os irmãos hoje. É que verdade aqui é justamente aquilo que se opõe à mentira. Jesus está dizendo, eu sou a verdade. Eu sou uma verdade que me oponho à mentira. A mentira, ela não está em mim está a verdade. Jesus, queridos, Ele é a verdade porque Ele é a fonte fidedigna da revelação do próprio Deus. Conforme nós lemos hoje no texto, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. E é interessante olharmos tal expressão, quando Jesus diz, eu vivo. Quando nós contrastamos ela, quando nós pegamos esse texto e juntamos com o texto de Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, que nós vamos ver que Paulo está dizendo que muitos daqueles que viram Cristo ressurreto ainda estavam vivos entre aqueles homens, entre a igreja de Corinto. Muitos que viram literalmente ainda eram testemunhas vivas. Ele é a verdade. Uma verdade que se opõe à mentira, porque Ele é a verdade que revela a ação redentora do Pai, a ação redentora de Deus, Jesus Cristo, o Redentor. Mas se Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele está dizendo que Ele também é a vida. E a afirmação, queridos, ela não está se referindo, quando se fala de vida nesse texto, ela não está se referindo simplesmente ao fôlego de vida, ao espírito de vida. Quando o texto está falando de vida, ela não está se referindo simplesmente à vida com relação à psique, com relação ao entendimento. A vida, quando Jesus está se referindo aqui, Ele não está se referindo à vida à vida biológica. Ele não está se referindo a esse tipo de vida. A vida que Ele está dizendo aqui é uma vida que é oposta à morte. É uma vida em oposição à morte. Ele tem a vida em si mesmo, por ser Ele o doador e a fonte da vida. Conforme nós lemos lá no início de João, a vida no João capítulo 1, verso 4, diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, e essa vida que estava nele é Cristo Jesus, Ele é a vida. Ah, meu querido, existem muitos ensinos deturpados acerca de Cristo. Mas as Escrituras Sagradas nos revelam com muita clareza quem é Jesus.
E o próprio Cristo se apresenta com muita clareza quem Ele é. E Jesus, Ele se apresenta com muita clareza com relação àquilo que Ele é, por uma simples razão. É porque Jesus sabe o que Ele veio fazer. Jesus tem consciência plena daquilo que Ele veio fazer. Jesus tem consciência plena da missão dEle. E quando Jesus está dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, Ele está querendo dizer, olha, você que está buscando por caminhos, eu sou esse caminho que você tanto procura. Você que está procurando por verdade, eu sou a verdade que você procura. Jesus está dizendo, você que está procurando por sentido da vida, eu sou o sentido da vida que você procura. Eu, Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí Jesus está dizendo o seguinte, e eu sou porque ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe vida fora de Cristo Jesus. E como é bom saber disso. E como é maravilhoso saber disso, sabe por quê? Porque quando nós temos essa consciência, nós passamos a nos colocar no local em que nós devemos realmente estar, que é o local de homens, servos e adoradores como nós devemos ser, e não queremos usurpar um local que não é nosso, porque a adoração ela não é para mim, a adoração não é para você, a adoração é para Deus, porque eu não posso lhe dar vida, porque eu não sou a verdade é Cristo, e eu sigo essa verdade, porque eu não sou o caminho é Jesus, é Ele que pode nos colocar num caminho de vida, e eu não sou a vida, porque a vida somente Ele pode lhe dar e lhe conceder. Jesus, só Jesus, só Jesus.